Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados inicia nesta terça o debate da reforma da Previdência. Os parlamentares vão analisar o parecer do relator Samuel Moreira. O texto foi apresentado na quinta-feira passada e, em seguida, foi concedido pedido de vista coletivo. A medida adiou o início da discussão na comissão por 2 sessões do plenário. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico já tem um novo presidente. É Gustavo Henrique Moreira Montezano. Ele foi escolhido para substituir Joaquim Levy, que pediu demissão ontem, após ter sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo presidente do BNDES terá como uma das missões devolver à União parte dos recursos emprestados ao banco, além de buscar investimentos no exterior e abrir o que Bolsonaro chama de caixa preta. Engenheiro e economista, Gustavo Montezano é o atual secretário especial adjunto de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. A escolha foi feita pelo ministro Paulo Guedes. Na presidência do BNDES, Montezano terá como prioridades privatizações, desinvestimentos, infraestrutura, saneamento e reestruturação financeira de estados e municípios. Ele também deverá ter como objetivos devolver à União parte dos recursos emprestados ao BNDES, além de buscar investimentos no exterior e abrir o que o presidente Jair Bolsonaro chama de caixa preta do banco, que são os empréstimos feitos a países como Venezuela e Cuba para investimento em infraestrutura. Gustavo Montezano é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do IBMEC Rio de Janeiro e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia também do Rio. Ele foi sócio do Banco Pactual, pelo qual atuou como diretor executivo da área de commodities em Londres e anteriormente como responsável pela área de crédito, resseguros e projetos financeiros. Iniciou carreira como analista do Opportunity, no Rio de Janeiro. Montezano assume o lugar de Joaquim Levy, que tomou posse em janeiro. Ainda no ano passado, quando Levy foi escolhido para o cargo, Bolsonaro disse que quem havia bancado a indicação dele era Paulo Guedes, atual ministro da Economia. Levy foi ministro da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff e deixou o cargo após 11 meses. Para manter o funcionamento da empresa, o grupo Odebrecht fez um pedido de recuperação judicial. A dívida total chega a 80 bilhões de reais. Em meio a um escândalo de corrupção, a empresa vai tentar negociar uma dívida total de 80 bilhões de reais. Este é o maior processo de recuperação judicial da história do Brasil. O recorde anterior era da empresa de telefonia Oi, totalizando 64 bilhões de reais. Quando declaradas em recuperação judicial, as empresas têm 6 meses para negociar um acordo com os credores. Os maiores credores da Odebrecht são o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O pedido foi feito pelo Conselho de Administração da ODB, a holding responsável pelo grupo, junto à primeira vara de falências de São Paulo. Criada em 1944 na Bahia como uma empresa de construção civil, a Odebrecht se tornou um gigantesco conglomerado de capital familiar especializado em obras públicas. A partir de 2014, o grupo foi sacudido pelo escândalo da Lava Jato e admitiu ter pago subornos milionários em vários países da região em troca de obras públicas. No destaque internacional, foi enterrado no Cairo, nesta terça-feira, o corpo do ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi. Ele morreu no tribunal depois de ficar 6 anos na prisão. O corpo do ex-presidente egípcio Mohamed Morsi, que morreu na segunda-feira de modo súbito, foi sepultado nesta terça-feira no Cairo. O advogado do político afirmou que ele foi sepultado na presença da família. Morsi, do movimento Irmandade Muçulmana, foi o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito em 2012. No ano seguinte, ele foi destituído pelo atual chefe de Estado, o general Abdel Fattah al-Sisi. Segundo fontes das forças de segurança e judiciais, o ex-presidente, que estava preso desde julho de 2013, depois perante o tribunal antes de desmaiar. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.
A rede de televisão estatal informou que a morte foi causada por parada cardíaca. Morsi foi preso após sua destituição e julgado em vários casos, incluindo um de espionagem em favor do Irã, Catar e grupos militantes como o Hamas em Gaza. Também foi acusado de fomentar atos de terrorismo. E para encerrar essa edição, o Banco Central informou que em maio, mais de 700 bilhões de reais estavam aplicados na caderneta de poupança. O dado foi reforçado por uma pesquisa que mostrou o quanto os brasileiros são conservadores na hora de guardar dinheiro. Vamos conferir na reportagem. O mercado de trabalho está bem concorrido. Quem está empregado não pensa em deixar o posto de jeito nenhum. O desemprego assusta. Pagar as contas tem exigido muito malabarismo dos trabalhadores. Por isso, muita gente não vê nem a cor do dinheiro depois de receber o salário. Investir, então, é quase um sonho. Guardar dinheiro? Não tenho dinheiro para guardar. Não sobra. O que ganha é o que tem para gastar mesmo. É a conta. Não dá para guardar, não. Por outro lado, a cada dia que passa, mais pessoas começam a se preocupar com o futuro e a poupança é o primeiro investimento que vem à cabeça do brasileiro quando o assunto é poupar. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil revelaram que quando o assunto é investimento, a caderneta de poupança é o método preferido de 65% dos brasileiros, mesmo rendendo menos. Não tem os juros do banco, não tem nada, né? Então é menos risco também, né? Porque é mais prático. O dinheiro, quando eu recebo, meu dinheiro já vai automaticamente para a poupança. Eu sempre jogo um pouco para minha conta corrente que eu vou utilizar e um pouco já deixo guardado na poupança mesmo. Aprendi que às vezes é bom guardar mesmo na poupança mesmo. Foi isso que eu aprendi, que é bom que o dinheiro fica guardado lá e ninguém mexe. Porque é um meio de investimento mais seguro hoje em dia. Neste ano, o rendimento da caderneta de poupança está em quase 5% ao ano. Essa educadora financeira acredita que o brasileiro opta por esta modalidade de investimento porque permite sacar com facilidade o dinheiro caso surja algum imprevisto. Até o próprio nome, né, caderneta, já nos traz a conotação de proteção do dinheiro, de algo que seja muito conservador, né, muito antigo. Só que na maior parte das vezes elas acabam fazendo resgate desse dinheiro, né, para cobrir alguma despesa que apareceu, né, e até mesmo para quitar algum tipo de dívida. Agora, sempre há quem não confie nem nas instituições bancárias e prefira cuidar de perto de seus investimentos. Ainda segundo a pesquisa, 25% dos brasileiros fazem isso. Eu acabo guardando eu mesma, porque eu acho que eu tenho controle um pouco melhor. Por mais que eu acabe não rendendo, eu sei quanto que eu tenho, exatamente onde está e acabo preferindo. Para todos aqueles que disseram que a poupança é a maneira mais segura de juntar dinheiro, a especialista dá algumas dicas de investimentos tão seguros que rendem mais que a tradicional caderneta. São inúmeras as opções, mas isso vai de acordo com o perfil de cada um. Pensando já a médio prazo, o valor do CDB com certeza é muito maior do que o da poupança, isso não tenha dúvida. E falando de previdência privada, esse dinheiro também que está sendo poupado, que ele seja melhor distribuído, né? Então, eu acho que a orientação certeira é, a partir do momento que se tem um montante, de poder direcionar um pouco em cada tipo de investimento. Então, a poupança para curto prazo, pensando no que se quer mais ou menos o CDB a médio prazo, lembrando que médio prazo são até 10 anos. E já pensando na longevidade, né, para após 10 anos, a previdência privada. E tem gente que parece que aprendeu bem a lição. Eu faço investimento que eu não posso mexer. Previdência privada, eu tenho título de capitalização. Atualmente faço CDI, né? Tesouro direto. Por enquanto eu estou na primeira reserva, então eu não tenho nenhum investimento de alto risco, só de baixo risco. E do jeito que está a economia do país, o difícil é conseguir guardar o dinheiro. Bom, mas por hoje é isso. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.